Olha só essa. Hoje, quando eu acordei de manhã cedo, mas estava uma chuva, sabe? Tava chovendo pra caramba e eu falei: "Nossa, alguns projetos que eu tenho para hoje não vai dar certo. Tem 2 coisas que eu preciso fazer hoje, não vai dar certo". Aí, quando deu por volta de umas 7:50, choveu mais ainda. Fui levar o meu filho na escola junto com a minha esposa e com o guarda-chuva, pega ele, vai, passa. E aquela coisa toda, um frio. Aí quando deu 10 horas da manhã, olha esse sol de rachar que tá dando aqui. Olha, um sol de rachar, mas tá quente pra caramba, né. E aí eu fiquei pensando: "Caramba, né, como que são as coisas?" A gente acaba, eh aí eu lembro de eu pensando, né, 7 horas da manhã, de 7 até as 8, pensando: "Nossa, e agora?" Até vim trabalhar com carro, ó, tá lá atrás, né, que eu tô vindo com a moto por esses dias, pra minha esposa ficar com o carro. Aí ela até falou: "E agora?" Eu falei: "Não, vai ter que ir com o carro, não vai ter jeito, né". E aí vim com o carro, pegando chuva, aquela coisa, deixei o carro estacionado, atravessei a rua para chegar na empresa, peguei chuva. E aí eu pensei, né: "Nossa, 2 coisas que eu preciso fazer hoje, precisava fazer de moto, não vai dar certo, caramba, e agora?" E aí, 10:30 da manhã, me abre esse sol absurdo aqui, né, tá meio friozinho ainda, por isso que eu tô de blusa, né, tô aqui com a blusa por cima da camisa do uniforme, mas tá um sol de queimar, né. Então, eu fiquei pensando, né, nisso. Falei Comecei a refletir, falei: "Caramba, quantas coisas a gente deixa de fazer, porque a gente fica olhando para o tempo, né". É claro que para mim ainda dá tempo, eu vou pegar hoje, quando eu sair do serviço, eu vou lá em casa, deixo o carro, pego a moto e vou fazer o que eu preciso resolver ainda hoje, então vai dar certo para fazer, né. Mas, quantas vezes a gente faz assim na nossa vida, né? A gente pega e fica olhando para o tempo, fala: "Nossa, mas está chovendo, e agora? Tem poça d'água no chão, o que eu queria fazer não vai dar". Então tem muita coisa na vida da gente que a gente acaba não fazendo, porque a gente fica olhando para o tempo, né. E claro, é natural da vida da gente, né, a gente olhar para o tempo, ver que o tempo ficou daquele jeito, "Ixi, e agora? Não vai dar para fazer". É natural, né. Só que é aí que eu quero trazer essa reflexão para você, bíblica, que eu até anotei aqui para não esquecer. Tá lá em Eclesiastes capítulo 11, verso 4, né, que diz assim: "Quem fica olhando para o vento nunca irá plantar". Tá vendo? "E quem fica olhando para as nuvens não irá colher", porque assim, quando você vai plantar, se estiver ventando demais, o vento vai levar a semente para fora da onde a semente tem que ir, sabe. Aí você vai querer jogar a semente assim, ó, aí vem um vento e espalha a sua semente, não cai onde tem que cair. Então, se a gente ficar olhando para o vento, a gente não vai semear nunca, né. E se a gente ficar olhando para a chuva, a gente não vai ter o resultado, a gente nunca vai colher, né. Então esse verso aqui, deixa eu olhar de novo, Eclesiastes 11:4, quem fica olhando o vento não planta, e quem fica olhando para as nuvens, para a chuva, acaba não colhendo, né. Então o sábio Salomão aqui em Eclesiastes, ele vem com essa ideia pra gente, sabe. A gente tem que parar de ficar olhando para o vento, para a chuva e continuar fazendo, né. Hoje, quando eu saí de manhã, que eu falei: "Caramba, não vai dar para fazer porque tá chovendo", mesmo assim eu não descartei a possibilidade, eu falei: "Eu vou de carro", né, trouxe a mochila, né, porque se eu tivesse desistido da ideia, eu nem teria trazido a mochila. Trouxe a mochila comigo, né, e falei: "Não, qualquer coisa, se o tempo abrir, eu vou lá em casa, né, no final da tarde, coloco o carro e pego a moto", né. Então, de uma certa forma, eu vi que estava chovendo, vi que estava ventando, mas não fiquei preso ao vento e à chuva, sabe. Então esse verso de Salomão, ele nos dá essa orientação para a gente parar de ficar olhando para o vento e mesmo assim semear, sabe. Parar de ficar olhando para a chuva e mesmo assim a gente vai colher, sabe. Parar de ficar olhando para as nossas limitações. Eu sei que limitação a gente tem bastante. Eu então, nem se fala, eu tenho limitação com força. Mas a gente não pode, né, nós não podemos deixar que a limitação nos pare, que a limitação nos limite de semear, de colher, de produzir, de trazer resultado, sabe. A Bíblia,
talvez você fala, pô, Fernando, eu sempre falo isso, né? Talvez você fala assim, Fernando, pô, não sou cristão, não sou evangélico, mas a Bíblia, encara então a Bíblia como um livro de sabedoria milenar, sabe? E pensa nisso, cara, tem sentido. Sabe? A gente tem que parar de ficar olhando pro vento. Nossa, mas tá ventando, não vai dar pra fazer. Nossa, tá chovendo, vai atrapalhar. Não, com o vento mesmo vai dar um pouco mais de trabalho, mas nós vamos colocar a semente. Ah, com a chuva vai dar um pouco mais de trabalho, mas já vai aproveitar e irrigar as nossas sementes. Sabe? A gente tem que ter isso na nossa cabeça. Ah, Fernando, então você é o expert. Você é a pessoa que não olha pro vento, não olha pra chuva, não olha para as limitações. Não é isso. Eu também vivo nessa luta diária, sabe? Eu vivo nessa luta diária de tentar superar, não os outros, mas de tentar superar os meus obstáculos, tentar superar as minhas próprias limitações, que são muitas, como eu te disse aqui, sabe? São enormes. Então, eu não preciso me preocupar com a vida dos outros, eu não preciso me preocupar em ser melhor do que ninguém, eu não preciso me preocupar em mostrar resultado mais do que os outros. Eu preciso me preocupar em ser melhor que eu mesmo, em produzir resultados melhor do que eu mesmo. Ah, Fernando, então quer dizer que a gente vai viver uma vida louca, então, corrida desesperada? Pior que não, né? Porque se a gente quer estar produzindo resultado, nós precisamos estar bem. E para a gente estar numa situação boa, para que a gente fique bem, nós precisamos cuidar da nossa mente, descansar, fazer o que precisa ser feito, sabe? Às vezes a gente quer produzir resultado, legal, bacana, só que para produzir resultado a gente tem que estar bem para produzir esse resultado. Então, para a gente estar bem, nós temos que cuidar de nós. A própria Bíblia diz assim, que nós precisamos amar o nosso próximo como a gente se ama. Então, se eu amo uma pessoa 100%, primeiro, eu preciso me amar 100%. Se eu quero o bem de XYZ, eu também preciso ter o mesmo bem que eu estou querendo proporcionar para XYZ. Se eu quero produzir em tal escala, a minha mente também precisa estar em boa escala, né? É como diz aquele verso da Bíblia, terceira epístola de João, diz assim, né? Lembrando que esses versos que eu estou citando vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Diz assim, amado, eu desejo que você vá bem, que ocorra tudo certo com você, que você tenha saúde, assim como vai a sua alma. Isso quer dizer que se a gente cuidar da nossa alma, o nosso corpo também vai estar bem. Se a gente cuidar da gente, nós vamos estar bem. Então nós precisamos nos alimentar bem, nós precisamos dormir bem, nós precisamos praticar exercício físico, embora as pessoas acabam muitas vezes não falando, mas a gente precisa fazer exercício físico, beber água, se alimentar, dormir bem e cuidar da nossa alma. Como que você cuida da sua alma? Lendo a Bíblia, fazendo seus devocionais, fazendo suas orações. E aí você cuidando da sua alma, você te irá bem, você terá boa saúde, assim como você vai prosperar, assim como a sua alma é próspera, sabe? Então a gente tem que pensar sobre isso, né? Então vamos parar de olhar pro vento, né? Começou a ventar lá, ó. Vamos parar de olhar pro vento, vamos parar de olhar pra chuva, né? Ainda ali, ó, ainda tá molhado ali, tá vendo, né? Então, em resumo, vamos parar de olhar para as nossas limitações, sabe? E vamos começar a fazer o que precisa ser feito. E dentre tudo que precisa ser feito, dentro dessa produção, dessa demonstração de resultado, dentro de tudo isso, o que precisa ser feito também é cuidar de nós mesmos. Eu espero de verdade que essa reflexão de hoje tenha edificado você, tenha colaborado com a sua vida, tenha agregado valor à sua vida e também edificado a sua fé, né? Eu vou deixar aqui no final uma melodia que tem tudo a ver com essa reflexão que nós estamos fazendo aqui. E quanto a nós, até o próximo vídeo. Tchau!